falar vai ser a respeito da morte, né? Ou, no linguajar espírita, desencarnação. Por que desencarnação? Não é? Nós não morremos. Quem morre é o nosso corpo físico. É isso aqui que morre. Nós continuamos vivos. Como nós já vimos isso na aula que eu falei aqui a respeito de espírito. Então nós não morremos. Quem morre é o nosso corpo. Então desencarnar significa o quê? Deixar o corpo de carne. Sair do corpo de carne. Então a gente vê, morreu, o corpo fica e a gente sai de dentro dele. É isso o que ocorre. E sem dúvida nenhuma, desde há muito tempo, é que o homem tem medo da morte. Principalmente porque não sabe, não imagina o que acontece do lado de lá. O que acontece depois que a gente sai daqui? É isso que a gente vai falar hoje. Né? Em primeiro lugar, então, a morte ela não existe como conceito de fim. Não acaba tudo. Tem gente que fala, não, morreu, acabou, não existe nada. Existe. Continuamos existindo do outro lado. Quando morremos, na verdade, como eu falei, quem morre é o corpo, não é o espírito. O espírito continua vivendo. Na encarnação, quando a gente vai encarnar, ou seja, quando a gente vai entrar dentro de um corpo novo que está sendo criado, no momento da concepção, o espírito se liga a esse corpo. Não é? No momento da concepção. E ao longo do tempo, conforme aquela nova vida vai crescendo dentro do organismo da mãe, o espírito ele vai se ligando. Né? Na verdade, o perispírito, só lembrando, assim que o espírito ele é criado, em torno dele se forma uma camada, né? Um invólucro chamado perispírito, que vai permitir que ele anime a matéria e receba as impressões da matéria. Frio, né? As sensações de toque, né? O calor, tudo isso ele vai poder sentir. Né? O espírito vai poder experimentar isso do que ele tem da matéria. Então, sem perispírito, o espírito não poderia ter esse tipo de sensação. Quando a gente vai encarnar, então a ligação do perispírito com o corpo em formação vai se ligando molécula a molécula. Na desencarnação ocorre exatamente o contrário, só que de uma forma muito mais rápida. Não vai ser desligando molécula por molécula. O desligamento é muito mais rápido. Mas a gente pode imaginar como se nós tivéssemos laços entre o espírito e o corpo físico. Como se tivessem cordinhas amarradas. E ao longo do tempo, durante a morte, essas cordinhas fossem se soltando. Simplesmente se soltando uma da outra, a ponto de liberar o espírito para a vida, que ele possa exercer a sua vida no plano espiritual. Depois que o corpo morre, o que acontece? Do pó viestes ao pó voltará. O corpo físico desagrega. O nosso corpo físico nada mais é do que uma tabela periódica de elementos químicos, que ele simplesmente vai desagregar e vai voltar. O corpo não tem importância. Quando a gente sai do corpo, né, no dia do nosso desencarne, no dia que a gente sair do corpo e a gente olhar para trás, tem gente que vai sair correndo. Sai desesperado, porque não entende o que está acontecendo. A partir do momento que a gente consegue entender esse tipo de coisa, o que acontece nesse processo, a gente vai olhar para trás e falar: obrigado por ter me ajudado nessa vida que eu acabei, né? nessa sua breve vida. Você me ajudou para que eu pudesse crescer, que eu pudesse aprender. Por isso que a gente tem que entender que quando a gente desencarna, o corpo fica e nós continuamos vivendo, nós não morremos, não acaba, nada acaba nesse momento. E quando a gente desencarna, a gente chega do outro lado do mesmo jeito que a gente era do lado de cá. A mesma personalidade, os mesmos vícios, as mesmas qualidades, os mesmos defeitos físicos. Não é? Ou seja, eu simplesmente deixo o corpo para trás, mas continuo sendo eu do outro lado. Se eu sou nervosinho, né, continuo nervosinho. Se eu sou calmo, continuo calmo. Se eu sou estúpido, continuo estúpido. Se eu sou inteligente, eu continuo inteligente. Se eu não sou inteligente, eu não recupero. Caso eu tenha inteligência, eu não recupero de uma hora para outra. Então nós somos lá exatamente o que somos aqui. Porém, ao constatar como estamos num lugar diferente, nós temos a possibilidade de mudar do jeito que somos.
E isso é o que mais está na nossa mão. Podemos mudar o modo como somos no momento que nós quisermos. O que pode causar, não é, a saída do espírito do corpo? Ou seja, o que pode causar a morte do corpo físico? Não é? Problemas no corpo provocados por doenças ou acidentes. Uma doença, ela vai desequilibrar o corpo e ele vai parar de funcionar. Um acidente, a mesma coisa. É como se você tem qualquer eletrodoméstico, derruba ele no chão, quebra, para de funcionar. Não é? Às vezes tem conserto, às vezes não. Quando para de funcionar, não tem mais jeito, precisa trocar por um novo. Às vezes o que acontece, desgaste físico, é exatamente o quê? O uso constante, como qualquer máquina, ela vai se desgastando ao longo do tempo. E chega uma hora que já não é mais possível, sem trocar muitas peças, não é mais possível fazê-la continuar funcionando. Então é isso que acontece. O outro é esgotamento do fluido vital. O fluido vital é como se fosse a carga da nossa bateria. Como se nós tivéssemos uma bateria dentro de nós e que a gente vai gastando a energia dela. Exatamente como o celular. Você tira da tomada de manhãzinha e vai usando o celular. Chega no final da noite e ele já está com a bateria baixa. Por quê? É o cansaço, é o desgaste que a gente vai ter. Mas nós vamos recuperando essa energia através da alimentação, através da respiração, através da oração, através da meditação. A gente é capaz de recuperar essas energias. O que fazemos dentro da sala com passe é exatamente isso, transfusão de energia, transfusão de fluido, do encarnado para encarnado, para que a gente possa sair daqui melhor, né, do que quando a gente realmente chegou. Só que acontece, assim como no celular, ele carrega total e de repente ele para, né, ele já não carrega, né, depois de um tempo a gente já carrega, ele chega só até 90%, ou descarrega mais rápido. Então, conforme a gente trata bem o nosso celular, a bateria dele dura mais tempo. O fluido vital a gente consegue recuperar mais tempo, mais rápido. Só que se a gente não tratar bem, se a gente tiver uma vida relapsa, que a gente não cuida realmente do corpo, embora o corpo ele vai ficar para trás, a gente tem que cuidar dele para que ele possa existir, que a gente possa ficar aqui todo o tempo que a gente tem programado para aprender tudo que é aquilo que a gente precisa. Se a gente não cuida, a gente abrevia a vida desse corpo. E a gente não perde a oportunidade de aprender aquilo que a gente precisava aprender. Então o que acontece? Às vezes a gente não consegue recuperar e ao longo do tempo a gente vai perdendo. A bateria já não consegue manter aquela carga o tempo todo. Chega no final da vida, né, o que acontece? A gente já não consegue mais carregar. Chega um momento que é como se a bateria acabasse e não tem mais jeito aquele celular. Precisamos trocar o celular. E o último é a desistência do espírito. Esse é o suicídio. Esse é o único que a gente realmente acaba, o espírito ele muda completamente a sua escolha. Não é? Aqui as consequências são bastante graves no suicídio, mas não é dele que a gente vai falar hoje. Por que nós temos medo? Não é? Uma coisa que é bem interessante, muitas vezes a gente tem medo, né? Não é da morte em si, mas do processo da morte. Como que eu vou morrer? Todo mundo fala, eu queria morrer dormindo. Queria chegar, deitar, fechar os olhinhos e não acordar no dia seguinte. É uma possibilidade que existe, todo mundo quer isso. Mas nós temos medo do quê? Nós temos medo de ser por acidente, de ser uma morte que cause algum tipo de dor de nós. Isso é o maior medo que a gente tem da morte. Algumas pessoas têm medo do vazio que eles acham que vão encontrar do outro lado. Exatamente perceber que do lado de lá não tem nada. Será possível? Não, tem muita gente que pensa que do lado de lá não tem nada. Isso aflige a pessoa. O nada assusta muitas pessoas. Mas só que a gente começa a entender, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que existe alguma coisa do outro lado. E existe uma vida muito parecida com essa, embora seja bastante diferente. Ou seja, é uma coisa que a gente vai se acostumando com o tempo. Embora muitas coisas a gente jamais tenha imaginado que fosse daquele jeito. Algumas coisas os espíritos falam, não temos como explicar, porque não existe na língua humana alguma coisa que pudesse descrever aquilo que tem. Mas é basicamente a continuação dessa vida sem esse corpo de carne. Mas o medo sempre persiste. Alguns têm medo
de o que vai acontecer comigo do outro lado, porque sabe que, né, que errou do lado de cá. E nós temos aquela crença, a tradição nos mostrou o quê? Exatamente como a historinha do Lázaro e do rico, do céu e do inferno. Nós temos a consciência daquilo que nós fizemos, de bom e de mal. E o nosso medo é, e se for verdade? E se eu tiver que ir, ficar sentadinho numa pedra quente para o resto da eternidade? Não é assim que funciona. Não é? Mesmo que a gente esteja num lugar, né, que a gente falou, um local infernal, porque a nossa consciência está pesada, nós temos outras encarnações para que a gente possa ir trabalhando e se melhorando, exatamente para não ficar ligado àquele lugar, poder sair daquele lugar e encontrar um lugar melhor para nós. Mas é isso, ninguém vai nos dar um lugar, nós vamos conquistar esse lugar. E esses pontos aqui que são bastante importantes. Sempre quando acontece o desencarne de uma pessoa, nós recebemos ajuda. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já presenciou, às vezes, uma pessoa da família que está indo embora aos pouquinhos, né? A pessoa que já está perto da morte, que ela começa a enxergar os parentes em volta. Né? O marido que foi, o pai, a mãe, os tios, ou seja, não quer dizer que quando a pessoa vê os entes queridos por perto que ela está indo embora, não é isso. Tá? É simplesmente o estado que ela está de fraqueza que ela consegue enxergar no plano espiritual. E aqueles que se importam conosco, eles ficam próximos de nós, vêm exatamente para nos ajudar. Mas no momento do desencarne, perto do desencarne, esses amigos também vêm nos ajudar. Eles vêm nos receber. A gente, quando vai chegar alguém de viagem de fora, a gente às vezes não vai na rodoviária ou no aeroporto para receber, não é? É assim mesmo que eles fazem. Eles vêm, eles se apresentam para nos receber. Além desses, existem no plano espiritual equipes de espíritos que são especialistas em fazer o desenlace, dispersar as energias para que a pessoa possa se separar totalmente do corpo o mais rápido possível, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de sofrimento, sem o mais rápido possível para que ele possa continuar a vida do outro lado. Isso se nós aceitamos. Ajuda é oferecida, os amigos chegam, mas tem muitos que recusam essa ajuda. Por medo, alguns têm medo. O que vocês estão fazendo aqui? Não, vocês são maroca, você vai embora. Quem assistiu o filme aqui do Nosso Lar 2? Né? A gente verifica um pouco disso daqui. Né? Ou seja, os espíritos tentando ajudar aqueles que desencarnaram e eles se recusam, porque eles acham que aqueles que estão vindo ajudar, estão vindo para julgá-los, estão vindo para condená-los, estão vindo para apontar os seus erros. Então, na verdade, só estão ajudando para que a gente possa continuar exatamente a nossa vida. Então, a ajuda existe para todos. Basta a gente realmente querer receber aquela ajuda. E depois da morte? Como eu falei, depois da morte, a gente continua. Depois da morte, a gente continua lá do outro lado, do jeito que a gente é aqui. Mesma forma, mesmo modo de pensar, mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Porém, a gente pode, ao longo do tempo, ir nos modificando conforme a gente vai aprendendo. Minha mãe, né, meu avô, depois que ele desencarnou, muito tempo depois, a minha mãe foi num lugar que eles faziam psicografia. E ela pediu se podia fazer psicografia do meu avô. Passou vários dias até que mandaram para ela uma psicografia. E meu avô falava que ele estava bem, né, que ele estava lá do outro lado e ele estava aprendendo. Né? Ele escrevia, né, escrevia que ele estava aprendendo e estava ensinando outros também exatamente a fazer aquilo que ele estava fazendo. Ler e escrever. Porque o meu avô ele só assinava o nome, ele não sabia escrever. A minha mãe falou, teu avô nem sabia escrever, né? Mas ela falou, mas a assinatura está bem parecida. O que acontece? Não sabia que. O que a gente fica fazendo lá do outro lado? Né? A gente não fica sentado na nuvem vendo o tempo passar. A gente tem a vida do lado de lá e a gente tem a condição de aprender aquilo que a gente tem vontade de aprender. A gente se esforça. E quando a gente tem condição, a gente vai ajudar a espiritualidade a ajudar aqueles que têm necessidade, sejam encarnados ou desencarnados. A gente não fica ocioso lá do outro lado.
Todo aquele que fica ocioso fica sempre perto de ser, né, enganado por aqueles amigos que são verdadeiros amigos da onça. Então a gente tem que tomar muito cuidado, temos que dar o sentido para a nossa vida, tanto aqui quanto a vida lá do outro lado. Crianças, como que as crianças ficam do lado de lá? É uma pergunta que a gente sempre tem no curso. O que acontece? Ao desencarnar, as crianças se apresentam do outro lado de lá como crianças. Do jeito que elas estavam aqui, continuam do lado de lá. Se elas forem muito pequenas, né, elas ficam naquele... Se elas vão ter uma reencarnação próxima, elas ficam exatamente naquele estado. Por quê? Porque não é necessário elas recuperarem toda a sua capacidade para depois entrarem dentro de novo. Elas ficam ali como se elas estivessem o quê? Se preparando, né, para poder aproveitar o máximo daquele tempo. Tem muita gente que fala, que a gente vê, às vezes tem bebês que nascem, né, duram alguns minutos e já morrem. Alguns duram alguns dias, meses, às vezes alguns anos. E muita gente tem o costume de falar, ele veio aqui para completar o tempo da última encarnação. Faltou 1 ano. Então ele veio completar 1 ano que é o que faltou na encarnação anterior. Não é isso. Essas encarnações extremamente curtas que acontecem, quando elas não são pela desistência do espírito, né, que acaba provocando a morte do próprio corpo, quando não é pela desistência do espírito, o que acontece é que vir para dentro da matéria ajuda a livrar da mente do espírito alguns traumas que ele teve da vida anterior. Que tipo de trauma? De algum acidente que ele sofreu, de alguma doença que ele passou, de alguma deformidade que ele tinha, que ainda está gravado no cérebro dele e ele não consegue se dispersar disso. Se ele encarnar uma vida, ele vai ter vai ter problemas ao longo da vida, porque o organismo dele ele não vai saber levar, construir e manter aquele organismo de maneira adequada. Então o que acontece? Às vezes ele vem numa encarnação, porque quanto mais tempo a gente vai ficando próximo da matéria, mais a nossa mente vai se esquecendo do nosso passado, ao ponto dele entrar na matéria como se fosse uma folha em branco. A nossa mente é uma folha quase em branco, de modo que a gente pode escrever de tudo. Então por isso que a gente às vezes acontece exatamente das encarnações serem extremamente breves. Não é castigo, né? É oportunidade do espírito se livrar de alguma deformidade, algum trauma, alguma coisa que o impede de ter uma vida melhor agora. A partir desse desencarne, ele já está com a mente mais limpa, porque foi passada, como se fosse passado um alvejante na mente dele e ele está limpo. Na próxima vez que ele for encarnar, vier ao corpo para encarnar, ele já não vai ter aqueles traumas, já não vai interferir tanto na vida dele e ele vai ter uma vida mais adequada. Então é isso, não é cumprir prazo, né? Porque não teria lógica nenhuma você fazer um espírito ficar 9 meses na barriga da mãe para viver 2 minutos porque faltou 2 minutos da vida anterior. Não é assim. Então a gente tem que usar, entender como é que acontece. E as crianças, como eu falei, na sua maioria, elas ficam em estado como se fosse da criança. Porém, ao longo do tempo, elas podem ir crescendo de uma maneira, conforme a mente delas aceita o ambiente e consegue compreender o que acontece, a própria forma delas do outro lado, elas se desenvolvem como as nossas crianças se desenvolvem. Às vezes até de maneira mais rápida. Acontece também, quem lê o livro do André Luiz, verifica que alguns amiguinhos que são, né, que morrem no útero da mãe, ao chegarem do outro lado, eles já retomam, quase que automaticamente, ou em pouco tempo, a forma de adultos de novo que eles tinham anteriormente. Por quê? Porque não há necessidade de manter aquela pessoa como se fosse um feto. Qual utilidade tem de prender a mente dele lá? Então a mente dele é libertada e ele consegue retornar à sua condição original. As crianças que já nasceram, que já estão vivendo, o que acontece? A mente delas está presa naquela forma que ela está. Então é melhor deixar correr de uma forma mais tranquila. Mas o crescimento deles lá é mais acelerado do que o nosso crescimento do lado de cá. Cremação, né? O espírito, será que o espírito ele sente a chama do fogo lá no coisa? Não, ele já está desligado. Porém, aqueles que têm muito apego ao corpo físico, eles ficam próximos ao corpo, não querem largar.
Eles ficam ali vendo e vão acompanhando. Nesse momento em que eles vão entrar na fornalha junto com o corpo, né, eles entram em desespero, porque para eles é como se eles estivessem queimando, mas o espírito não queima no fogo. É apenas a mente dele que sente, é uma coisa que ele induz nele mesmo. O sofrimento é ele que induz nele. Então, não tem problema de cremação. A gente vê em alguns livros que eles recomendam 72 horas para fazer a cremação, que é exatamente para dar tempo de todos os laços que nos prendem ao corpo terem sido desfeitos, né? De modo que o espírito seja realmente totalmente liberto. Legalmente, me parece que 72 horas também, em alguns casos também tem que esperar. Exatamente porque se vai que precisa exumar para fazer alguma prova, dependendo do modo que foi a morte, não é? Então, legalmente você tem que dar um tempo. Embora, dependendo da situação, em 24 horas também já faz a cremação. Doação de órgãos. Não é? Podemos doar os órgãos? Podemos. Mas não vai fazer falta de mim para mim lá do outro lado? Não. Os órgãos que ficam são os órgãos físicos. Os órgãos que você tem do lado de lá são os seus órgãos espirituais, não tem problema. Pode arrancar daqui que você vai lá do lado de lá, você vai ter seus olhinhos, vai ter seu estômago, pulmão, vai ter tudo do jeitinho que está lá. Não vai fazer falta. Algumas crenças, algumas religiões, elas são contra a doação de órgãos, né? Por exemplo, se eu doar minhas cordas, como que eu vou enxergar Deus do outro lado? Aí a gente imagina, você foi enterrado, virou pó. Se você quiser abrir, você vai ver, virou pó. Vira mesmo, depois de um tempo vira pó. Né? Depois de alguns anos vira totalmente pó. Aquilo tudo, eles acreditam que Deus vai reconstruir tudo aquilo, né, do pó, e você vai viver a outra vida sem os olhinhos, porque você doou os olhinhos. Deus é capaz de reconstruir tudo, mas os seus olhinhos Ele não vai te dar porque você doou para o outro. É pelo contrário. Se isso realmente acontecesse, Deus daria para você melhores olhos, porque você teve, né, a disposição de entregar para o outro, dar para o outro algo que você não vai usar. De jeito nenhum. Mas tem muita gente que faz que nem você vai no restaurante. Você pega um prato, sobra metade do prato. Aí você coloca na marmita, ao invés de dar para uma pessoa que está precisando, você leva para casa e deixa na geladeira. 3 dias depois você lembra e joga fora. Ou seja, você não vai aproveitar aquilo. Os nossos órgãos, se a gente puder passar para o outro, ótimo. Né? O espírito não sente que está sendo tirado os órgãos? Não sente, porque ele já está separado. A pessoa que doa, ela já tem uma compreensão de que ela não precisa daquilo. Então ela não vai sentir nem a retirada e nem a falta daquele órgão. Ah, mas se a pessoa, alguém da minha família falou que não quer de jeito nenhum, vamos respeitar, porque essa pessoa, ela vai ficar muito brava se a gente doar os órgãos dela. Mas vamos respeitar também aqueles que falam, eu quero doar os meus órgãos. E vamos fazer o benefício para aquele que está precisando. Imagina você, aquilo que não te serve para mais nada, você conseguir ajudar o irmão. Né? Para que ele possa ter uma vida decente, que possa ter uma vida melhor, ou até mesmo prolongar a vida dele que está por um fio, precisando às vezes de um rim, precisando às vezes de um fio. Então, doação de órgãos podemos fazer sem problema nenhum. Não vai nos fazer falta de jeito nenhum. E por fim, como agir nos enterros? Como que a gente deve agir? Não é? A gente vê tudo, não precisa chegar lá e falar, nossa, como ele era bonzinho. O Adilson está lá, né? Em casa a gente está aqui, bom que o Adilson se foi. Graças a Deus que ele se foi. Mas a gente vai, como a sociedade pede, né? O bom costume pede, a gente vai no enterro e fala, mas ele era tão bonzinho. A gente tem que ter respeito por aquele que está ali, né? Por aquele que está indo embora. Principalmente 7, 8, 9, 10, 11. Porque muitas vezes o espírito está presenciando o funeral dele. Ele está ali perto. Então, se você está conversando, né? Normalmente a gente às vezes faz uma rodinha, começa a contar piada, tudo, ele está percebendo o que está acontecendo. Então a gente tem que ter respeito por aquele que está indo embora, mas principalmente respeito pelos parentes que ficaram. A dor dele, a gente tem que respeitar a dor dessas pessoas. Então a gente tem que, e às vezes infelizmente a gente acaba esquecendo isso, esquecendo daqueles que estão sofrendo naquele momento, principalmente, né, quando a gente não dá tanta importância, né, mas morreu, mas continua do outro lado, e às vezes a gente cai exatamente na maldade de
não prestar, não ter esse cuidado com aquelas pessoas que estão ali. Então a gente tem que respeitar muito essas, né, o momento dessas pessoas. Uma coisa que a gente tem direito, de tudo quanto é jeito, um direito que a gente tem é de sentir tristeza. Né? Todos nós temos o direito de chorar nesse momento, de ficar triste, porque é um momento de separação. O que nós não devemos é nos deixar levar pelo desespero. Esse que é o problema. Ah, não, o que eu vou fazer sem você? O que vai acontecer comigo? Aquele desespero, por mais que seja verdade. Aquele coitado que está lá não tem mais como levantar e vir te ajudar. Do lado de lá, nem sempre a gente tem condição de ajudar. E o desespero nosso gera desespero nele. E ele tentando ajudar e não podendo, ele fica mais desesperado. E ele vai querer ficar junto conosco. E o desequilíbrio dele gera desequilíbrio em nós. E o nosso desequilíbrio gera desequilíbrio dele. Desequilibrados não conseguem se ajudar. Então, a tristeza é perfeitamente compreensível e é aceitável. O que a gente não pode fazer de modo nenhum é se deixar levar pelo desespero. De modo nenhum. Inclusive tem uma historinha que a gente conta que tem uma mulher que ela estava descendo o caixão na sepultura e ela ficava, né, a viúva ficava assim do lado, eu quero ir junto, e a turma segurava ela, não deixava ler. Ah, mas eu quero ir junto, e a turma segurava ela. Em um momento o pessoal golpeou. Ela falou, eu quero ir junto, e ninguém segurou, ela caiu lá dentro. Quando ela se viu lá dentro, ela levantou e falou, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ou seja, não é sincero. Tem muita gente que faz exatamente, né, para que os outros vejam. A gente tem que ter sinceridade nesse momento. Né? Quem compreende que o espírito que está ali continua vivendo, respeita aos outros, respeita ele também. Faça uma oração, fique em silêncio, fique vibrando para que esse espírito possa ser encaminhado e que ele se encontre do outro lado muito melhor, né? Que ele se encontre acolhido, que ele aceite essa ajuda que tem. E quando a gente faz essa passagem, no momento da passagem, para a gente deixar o corpo, sempre existe para nós uma certa uma confusão que acontece conosco assim na mente. A gente fica como que atordoado. Alguém aqui assistiu A Viagem? Novela A Viagem? Né? O pessoal de lá na frente, lá no fundo, é muito novo. Não tem. Então, A Viagem tem a primeira versão, que eu não assisti também, mas teve a segunda versão, né, em que o Antônio Fagundes, ele é o principal, e a Cristiane Torloni, né, também é o principal, mas o Antônio Fagundes, ele desencarna e ele aparece várias vezes, assim, ele está conversando com a pessoa, de repente ele não se sente bem, ele tem que dormir. É uma confusão, é um atordoamento que acontece naturalmente por mudança de faixa. A gente está saindo de uma faixa de vibração que a gente está acostumado no corpo físico e entrando na faixa definitiva, que é a, 12, 13, 14, que é a faixa do espírito. 16, 17. E essa mudança faz com que a gente tenha uma certa confusão, que a gente se sinta um pouco atordoado. Mas esse atordoamento ele vai reduzindo ao longo do tempo. E ele é extremamente curto, quanto mais conhecimento você tem daquilo que está acontecendo do outro lado. Então a morte, gente, não a morte em si não é uma entidade. Essas figurinhas todas, né, e a gente sempre tem essa imagem, a morte ela é um processo, ela não é uma entidade que vem te buscar. Tanto que alguns filminhos que a gente assiste, a morte ela é demonstrada, ela aparece para você de um modo totalmente diferente. Né? Tinha um seriadinho antigo chamado O Anjo que Caiu do Céu, né? Em que a morte era um rapaz bonito, todo de branco. Né? No filminho do seriadinho do Lúcifer, a morte também não é assim. A morte, ela o que é? Ela é uma ceifadora. O ceifador, ele não corta o que está vivo. Ele simplesmente recolhe aquilo que está pronto para colher. Essa é a ideia do ceifador. Né? Então o que é? Aquela foice é para recolher o centeio, né? Recolher o trigo, que você só recolhe quando ele está pronto para ser colhido. Então a morte é um processo que ocorre naturalmente na vida de cada um de nós. Ninguém vai ficar para semente. Pode ter certeza disso. Vai chegar uma hora que a gente vai pedir, não vejo a hora realmente de deixar aqui e ir para o outro lado. Né? Quando a gente já está cansado realmente do corpo, muita gente pede
eu não vejo a hora. Mas calma, ela vem no momento certo. Não precisamos apressar. Como também não podemos, de forma alguma, deixar a vida se esvair de nós. Porque muita gente faz exatamente isso, né? Desiste em vida. Então deixa a vida ir embora, deixa de viver a vida, né? De várias formas que podem acontecer. Então é isso. A morte, a gente não precisa correr atrás dela, mas a gente não precisa ter medo dela. Quando ela chegar, aceitar como é uma boa amiga que está levando a gente para uma condição, sem dúvida nenhuma, melhor. Né? Pelo menos que a gente vai continuar a nossa vida do outro lado. Tá bom? Não tenhamos mais medo. Gente, uma boa semana para todos. Né? E semana que vem a gente tem mais uma aulinha depois do passe. Até mais.